Eu comecei a pregar e prometi o programa que hoje eu estaria dando continuidade à mensagem aqui no culto. Eu queria convidar vocês, irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 37. E deixasse a sua Bíblia aberta e marcadinha no capítulo 46, porque é no capítulo 46 que Deus dá o desfecho final e resolve alegrar o coração de Jacó. 37. E depois a gente vai lá para o 46. Vamos meditar. Vocês procuram quando Jesus quando Jesus estender sua mão, quando Ele estender a sua mão para mim, eu era tão perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estender a sua mão para mim. Era assim? Por isso que quando alguém perguntar quem era você e quem é você hoje, você vai dizer: quando Jesus estender sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora eu posso cantar assim: agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Capítulo 37 de Gênesis. Todos acharam? Peço, por favor, a atenção de todos. Eu tenho às vezes percebido que existem algumas pessoas que têm um problema chamado faniquito. Não sei se você sabe o que é isso. Você sabe o que é faniquito? Eu não sei, você sabe o que é faniquito? A pessoa que não para, consegue ficar um tempo sentado. Às vezes eu percebo o que acontece, às vezes, ali atrás. Eu queria pedir muito a você que você expulsasse esse demônio da sua vida. A não ser que eu peça ao doutor para dar uma anestesia. Resolve ou não? Resolve não. Resolve, não resolve? Vamos pegar uma anestesia para ele dar. Tem um descrente aqui, está precisando ficar um pouco com uma coisa chamada faniquito. Glória a Deus. Olha, já melhorou. Capítulo 37. Né, Júnior? Porque quando eu coloquei os olhos neste versículo, eu entendi
texto começa a falar que é a história de Jacó, mas vem um ponto e depois ele fala só sobre José e não sobre Jacó. E eu entendi que a história de Jacó não tinha terminado, que Deus ainda tinha um desfecho final. Olha aqui: habitou Jacó na tenda ou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Olha, diz o texto, verso 2: esta é a história de quem? Jacó. Tonto. Tendo quem? Jacó ou José? Deus agora vai falar de José e não de Jacó. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Silpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Jacó foi um patriarca, filho de um homem chamado Isaac, que nasceu de um milagre, que veio para um lar de um casal que era impossível terem filhos, Abraão e Sara. Abraão, quando saiu da sua terra, ele habitava numa terra chamada Ur dos Caldeus. Era a terra mais politeísta, mais idólatra que existia naquela época. Ele não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Era um homem de 75 anos, não era mais um jovem, já era um homem vivido, experimentado. Mas que Deus resolveu entrar na história de Abraão, quando Abraão tinha exatamente 75 anos de idade, fazendo com que Abraão, pela fé, abandonasse tudo que ele tinha construído para andar no deserto, crendo em algo superior que Deus faria na vida dele. E Abraão deixa tudo e sai com a sua esposa. E agora o que mais aquele casal queria? Eram 75 anos de idade. E Deus começa a fazer uma promessa a Abraão, dizendo que lhe daria um filho. E a primeira coisa que Deus fez foi mudar o nome de Abraão, porque era Abrão, grande pai, e colocou para Abraão, pai das nações, pai de muita gente. Mas ele não tinha filho. A questão é que Deus nos vê não como estamos, mas o que ainda seremos. Diga para você, irmão, enquanto você está chorando, Deus está sorrindo. Porque enquanto você conta o tempo, Deus já sabe o final da história. É por isso que não existe impossíveis para Deus. É por isso que Deus não duvida de nada. E Abraão sai, e o cumprimento desta promessa se dá exatamente 25 anos depois. Uma promessa feita e que se cumpriu com 25 anos depois, quando Abraão tinha exatamente 100 anos de idade. Sara estéril, idosa, cansada, mas ainda teve o prazer de ter um filho, e disse: eu vou colocar o nome de Isaac, porque hoje Deus lhe deu motivo para sorrir. E este casal dá toda a educação de conhecimento de Deus a Isaac. E agora Isaac casa com uma jovem belíssima chamada Rebeca. Ela é trazida para